pessoal, você que está aqui na Cultura FM Aracaju, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso podcast Além da Mídia. Você sabe, né? Você que já está no costume de acompanhar nossos episódios, você que tem um episódio novo a cada semana aqui no canal Cultura TV Aracaju. Obrigado a você pela sintonia de sempre. Já vai clicando aí, você que não é inscrito, clica aí, se inscreve. Toda vez que tiver o alerta aí de alguma transmissão, ou alguma postagem nova, alguma matéria que a gente faça, você acompanha então. E não tem só o Além da Mídia, né? Em breve, a Janine está voltando agora de férias, volta também com o podcast Conhecendo o Clero, né? O nosso Kevin também vai vir com um novo podcast, enfim, vários podcasts, várias novidades, então, aqui na Cultura TV. E, é claro, você sabe, nesses dias que você tem acompanhado aqui o Além da Mídia, eu sempre trago personalidades. Eu estava trazendo, na primeira temporada, né, vários comunicadores, colegas, jornalistas conhecidos. E depois a gente misturou um pouco, né? Trouxe médicos, já trouxe advogados, já trouxe outras personalidades. Hoje eu volto a trazer um comunicador que já tem um bom tempo de caminhada. Ele não é velho, é uma pessoa muito atualizada, é uma pessoa que, da mídia, agora está a mais a parte da publicidade, mas é aquela questão, o rádio é como aquela coisa viciante que você começa e, para terminar, meu amigo, é muito complicado. E ele é um dos grandes nomes, né, da nossa radiofonia, do Rádio FM, né? Foi um dos pioneiros aqui no estado de Sergipe. Estou falando de Vieira Matos. Tudo bem, Vieira? Tudo bem, Rosendo? Tudo certinho? bem? Certinho? Tudo maravilha, maravilha mesmo, né? Você falou do tempo a idade, a gente amadurece aprendendo, né? Eu também já estou amadurecendo. Cada encontro que a gente tem com profissionais, como está acontecendo nesse momento aqui para o público, é um aprendizado, né? Você troca ideias, você conta um pouco da sua história e você fala daquilo que você gosta. Com certeza. Que é o rádio. Bom, para começar, eu sempre começo aqui no nosso podcast, Vieira, quem é o Vieira Matos por ele mesmo, né? Onde é que ele nasceu? Ele é filho de quem? Quem é o Vieira Matos? Esse Vieira Matos que a gente tanto ouve falar, né? A voz dele realmente ecoa ainda, né, das nossas imaginações aí do som, principalmente do rádio FM, né? Mas, enfim, quem é Vieira Matos, onde ele nasceu? Vieira Matos, né? O Vieira Matos nasceu do José Vieira de Matos Neto, né? Eu herdei esse nome do meu avô. Ah, então quer dizer que seu nome é Vieira Matos? Tenho neto, Sou pé de serra, cara. Nasci ali na cidade de Areia Branca, né? Ah, você é do tinha... portal ali do Agreste? Ah, exatamente. Eu disse à minha mãe, né? Porque eu admiro muito o povo trabalhador de Itabaiana. Eu sou fã daquele povo lá, né? Cresce, qualquer coisa que toca vira ouro. Aí minha mãe, porque a senhora foi tão apressada, eu tive que nascer em Areia Branca, eu tenho que nascer em Itabaiana. Mas sou de Areia Branca, sou filho de Dona Varlene, né? E o Hélio, seu Hélio, saudosos todos dois. Meus pais foram embora vítimas de câncer, né? Um foi depois foi o outro. Mas tive uma criação muito legal, né? Porque o seu José Vieira, meu avô, queria porque queria, né? E desde cedo, o seu José Vieira estava muito inteligente. Ele olhou assim, esse magrelo deve ser um grande trabalhador, e me ensinou a viver na malhada. Você sabe o que é malhada, né? Malhada, né? Da roça. Roça. Né? Isso. Areia Branca, assim... E ele acordava falando, vamos para a malhada. Então, vamos para a Areia malhada. Branca até, assim, é a metade, entre a parte litorânea e o Agreste, né? Ou seja... Então, é um cara que veio de lá e eu tenho, assim, Rosendo, agradeço muito a minha disciplina, sempre falo para os filhos, criado com o avô, e depois eu caio... assim, de paraquedas, no colégio Ginásio Posidônia Bragança, onde tenho minha educação, disciplina. E lá ele era um colégio particular ligado à igreja. E vou lhe falar de um cara que... Hein? Laranjeiras. Laranjeiras. Ginásio, professor. Então que as pessoas confundem muito que eu sou do Laranjeira. Eu tenho grandes lembranças da minminha criação. Passei 4 anos estudando no ginásio Posidônia Bragança, que o diretor era nada mais, nada menos que Irmã Maria Vera e Frei Florêncio Percorrari. Frei Florêncio? Ele era diretor dessa escola? Foi diretor dessa escola, lá em Laranjeira foi. Lá, eu me lembro, tinha uma matéria chamada SPB que ele dava, que era tudo ligado à igreja. Sim. Daquele do passado. Que hoje já não tem, os colégios já não trabalham isso, mas era... Você tinha a obrigatoriedade de, toda quarta-feira, preparar uma missa para o final de semana. É mesmo? Com detalhe, Sim. Para ir à missa, camisa social.
naquela época. Pois é, né? Então, eu estou falando de disciplina. Para continuar com Frei Florencio Percorrari, que naquela época disse, você sabia que poderia ser Padre Vieira? É mesmo, Vieira. Foi, Assim, nosso podcast assim, ele é meio assim, não tem cronologia, não. A gente vai começando. Puxa um assunto. Exatamente. Então, a história... Você teve vocação de padre? Na época, repare só, a criação com avós, Sim. certo? Bastante disciplina. Depois eu caio no colégio de freiras, Sim. dominado por um padre. Tem um detalhe interessante. Eu disse ao Frei e cumpri com ele. Eu vou me casar com o senhor. E me casei com Frei Florencio Percorrari na igrejinha do Dom Pedro I. Cristo Rei. Tem uma igreja ali. Paróquia, Então, Capela Cristo Rei. Ainda e existe. depois ele encontrei com ele, se eu falei, vou cumprir. Ele não lembrava, né? Porque eu vim embora, fui para o Ateneu, estudei lá os 4 anos, vim embora. E aí depois eu procurei. E ele aí, não, vou fazer o casamento. E fez, então. Fez, sim. Agora, Vieira, você falou da questão de Laranjeiras. Tem alguma ligação, alguma estrada assim, entre Areia Branca e Laranjeiras? Porque, assim, geograficamente, a gente olhando aqui, parece que não tem muita proximidade. Assim, os municípios são vizinhos, né? Na verdade, eram comarcas, né? A mesma comarca. Comarcas. Até hoje, Areia Branca foi comarca de Laranjeiras e também de Riachuelo. Sim. De Riachuelo. É tanto que aquela prova de admissão que a gente fazia quando terminava o ginásio lá em Areia Branca, nós fizemos em Riachuelo, cada comarca. Tinha isso. Eu fui registrado em Riachuelo. Por causa, não tinha o cartório. Assim, mas você nasceu em Areia Branca? Em Areia Branca, mas o meu registro de nascimento foi confeccionado em Riachuelo. Mas como nascido em Areia Branca, nesse caso? Sim, claro. Não tinha... E aí, no caso, você falou da Malhada, enfim, mas assim, você nasceu naquele núcleo ali da cidade mesmo ou é na roça, enfim? Ali, né? Era. Porque a cidade era pequena, né? Era, a cidade pequena tinha isso. Ele gostava de cuidar disso, né? Ele tinha sido feitor numa fazenda da qual minha mãe foi professora. Toda vez que você vai para Areia Branca, você passa por essa fazenda chamada Fazenda Cafuz. Pronto. Aquela serra ali da BR-235. Minha mãe foi professora ali. Sim. Aliás, as primeiras letras desse cara aqui foi minha mãe ensinando. Ou seja, sua mãe literalmente foi a sua primeira educadora? Foi a primeira educadora, né? minha mãe foi, sim. Eu me lembro de uma réguazinha fina que tinha lá, por causa de soletrar cuscuz. Como é que você soletrou o cuscuz? Hoje está fácil, né? Seu S, seu Z. Seu S, seu Z. Isso. Mas naquela época você tinha que... A pronúncia não era bem assim, né? Hoje é fácil. Certo. Então quer dizer que sua mãe foi a sua educadora. Foi a minha primeira educadora, sim. E seu pai também foi o primeiro incentivador à malhada, né? O campo. Meu avô, aí você está falando meu avô. Meu pai era caminhoneiro. Sim. Meu pai era caminhoneiro, ele ia na pela estrada. Influência ali de Itabaiana, exatamente, né? Tem esse detalhe. Teve irmãos? 6 irmãos mais eu. Tenho mais 6 irmãos. 7 filhos, então. 7 filhos. São Homens, 7. mulheres? São 4 mulheres e 3 homens. Você é o do meio? Foi o único louco. Fui pro raio. Sempre tem que ter um, né? Mas Sempre assim, os outros fizeram o quê? Quais profissões, quais áreas, enfim? Os outros seguiram sua. Tem um que é técnico de enfermagem, né? Tem o outro é autônomo, né? O Ricardo e o Adiel. Ah, certo. O Adiel até técnico de enfermagem do São Lucas, hoje especialista em colher sangue. Eu disse a ele que estou chegando na terceira idade. Então, Vieira, você falou agora aí que Laranjeiras, né? Que fez sua... Isso. E, no caso, você veio direto para Aracaju, mais ou menos com... Não, em Laranjeiras eu tinha um primo que nós fundamos um jornal chamado A Voz do Município. Ah, então a comunicação, que era uma... Já começou ali. Esse jornal ainda existe, é um jornal de porte médio, mas Voz do Município de Riachuelo. Eu ia falar Laranjeira, Riachuelo. Era. Então, que lá, o nome do jornal era Vieira de Matos, né? Então, como para produzir uma vinheta e ficar fácil, né? E a minha vinhetinha era cantada, aí ficou Vieira Matos. Quando eu cheguei para aqui para fazer o raio em 84. Certo. Aí, no caso, você já está falando de Aracaju, no caso, quando você chegou em Aracaju, foi em 84? Em Laranjeiras, mesmo com esse jornal, eu tive participação em raio em Itabaiana. Eu fui fundo de gol de um saudoso, na minha concepção, o melhor narrador de futebol que eu conheci aqui no estado, chamado Francis de Andrade. Francis de Andrade. Cara, era fera. Né? O Francis recebeu vários convites para ir embora. Mas ele era tão Itabaiana, foi vereador, inclusive, com mandato e tudo,
tão Itabaiana eu que lembro dele. ele dizia, Vieira, não vou. Você vai trabalhar comigo uma hora, e a gente foi fazer fundo de gol e tal. Mas aí aparece a seleção de raido. Aí eu venho de Laranjeiras para Aracaju, estudar no Ateneu, e aí começo a me embrenhar e tal. Aí nasce, só tinha FM na época, FM Atalaia. Assim mesmo era FM, programação enlatada, LC, tinha programação Só de tinha fora. FM, Não era, a primeira. a rádio era Até então era a FM, única, né? era a única que tinha FM. Aí nasce a possibilidade da concessão da FM Sergipe. Aí eu conheço o Carlão, vocês conhecem hoje, diretor de Atalaia, comercial da TV Atalaia. Carlos Eduardo. Fomos alunos da UNIT, né? Sim. E ele tinha intenção naquela época de colocar FM ao vivo. Mas aí não deu certo, aí a Sergipe entra ao vivo, em 84. Foi uma revolução, então, né? Mas eu tenho uma passagem pela cultura, antes de chegar a... Eu era era o diretor aqui, na época do saudoso Carlos Mota, que fazia a Crônica da Ave Maria. Carlos Mota. Você teve uma passagem aqui na Rádio Cultura, então? Tive. Eu vim aqui para ser disc jockey, aí me botaram um gravador. Esqueci o nome do diretor, desculpa agora, que era da época. O Carlos Mota era o diretor-geral da rádio. E ele gravou, eu me lembro que ele gravou a minha voz na sala dele, e aí ele... vamos falar com o Mota sobre você. Está imitando o Mota. O Mota era assim, vou falar com o Mota. Aí eu fui falar com o Mota, senta aí, faça a crônica da Ave Maria. Aí, Mota, não dá. Esse grave eu não tenho. E nunca impostei. Ele queria um grave maior do que o que ele queria que eu gravasse no grave dele. O grave dele era dele. Ou seja, tinha que ser uma coisa padrão. Ninguém chegava. E eu não, assim como eu passei em outras emissoras, assim, olha, muitas pessoas passaram por isso. Pega ali o gravador e vá para o IML. Aí eu não tinha jogo de cintura para isso, cara. Não tinha. E aí nós fomos para essa seleção da Sergipe. 515 pessoas inscritas para tirar 15 e 7 ia para o ar. Nossa. Essa época eu trabalhava em Laranjeiras. Era gerente de recursos humanos. De que empresa? Hein? A empresa... Usina São José do Pinheiro. A usina São que era do Grupo Franco. Então, você falou que começou com Francinha, assim, teve uma passagem com Francinha Andrade, ou seja, você também teve passagem esportiva. Isso acho que você nunca... Esportiva, eu gostava de esporte. Era fundo de gol. Aquele complemento de fundo de gol, né? E aí... Que ainda hoje ainda existe. Existe, exato. O complemento, assim, né? O setorista. Muito, exato, setorista, né? De cada equipe. O setorista, esse nome não caiu legal, não. Como, assim, no jornalismo muita gente detona, mas... mas era mais ou menos isso, o fundo de gol, né? É o cara que mais chupa geladinho, né? Por causa do calor do campo. Logo ali atrás, né? Já recebeu alguma bolada assim? Não, porque eu ficava no canto, né? Na linha, porque pegava, né, e tal. Você não ficava atrás do gol, você ficava ali no escanteio. Tinha que ficar no fundo do gol, recebia a bolada mesmo, tomava, né? Mas aquela caixa que a gente carregava na época, né? Tecnologia ainda não tinha avançado. A galera jovem que está assim nos bastidores me acompanhando nem conhece, agora, nem imagina, né? Nem imagina. Nunca, a primeira FM ao vivo aqui, a gente utilizava o gravador Akai, né? Aquele do gravador. Não, e interessante, Vieira, uma coisa que eu sempre falo aqui, né? O pessoal das antigas, Gilvan Fontes, por exemplo, já conversei várias vezes, já foi daqui também, né? Ele me falava de fazer transmissões esportivas com um transmissor mais ou menos do tamanho dessa mesa. E tinha que levar, e tinha que botar uma antena, e a coisa funcionava, rapaz. E o plantonista que trabalhava com 4 raios grandes, né, em cima da mesa, né? Porque ele tinha lá do sul do país, né? Que é São Paulo e Rio. Que aí, naquela época, sintonizava 1220 a Rede Globo. Aí, na época, eu era muito fã do Zé Carlos Araújo, era Jorge Cury, Valdir Amaral. Eu gostava muito do esporte, gostava disso. Mas, assim, o fundamental, tem um cara que eu me espelhei na época, eu sou fã dele, está vivo ainda, está aí. É um grande cara, uma grande voz ainda, chama-se Francisco Carlos Chicão. Chicão da Paradinha. Esse cara me guiou por muito tempo, nem sabia, né? Um belo dia, eu estou na Sergipe e ele chega para trabalhar com a gente.
Aí eu conto a história para ele e tal. Rapaz, né? Ele tinha... A voz dele sempre A voz foi, era eu lembro minha espetacular. infância, meus Né? 5, 6 eu lembro, muito lembro da voz dele. Exatamente. Chicão assim. Ele aí dizia, quando vocês entraram, eu fiquei louco, porque eu não me inscrevi para entrar. Ele disse que não tinha. Mas ele era um cara premiado, já era a AM, né? A AM Atalaia. Que naquela época tinha a única FM Atalaia e tinha a AM Atalaia. Sim. É que hoje não existe mais, migraram, né? Todas são FMs. Então, mais ou menos por aí. Nós começamos em 84. 84. E quando você começou realmente na FM Sergipe, qual foi o horário? Ou então, assim, era tudo experimental ainda? Como é que foi? Não, eu fui um fogador, vim como fogador. Fogador que tirava folga. Eu agradeço até o coordenador da época, que era o Ronaldo Moreira, me colocar como fogador, porque eu conheci a emissora como todo, né? E naquele período lá que ela foi pro ar, ela não tinha 24 horas, ela ia só até as 2 da manhã. Com locução ao vivo, nesse caso. Exatamente. Porque você falou que a primeira que foi lá não tinha locução, era não, só música e coisas gravadas. Né? E quando nós entramos, pessoas que nunca tinham ido para o rádio, a não ser o Ronaldo. O Ronaldo que tinha uma experiência na Piatã, em Salvador, que era o nosso coordenador. Mas os demais eram tudo marinheiro de primeira viagem. Quem foi a primeira? Foi eu, Renato Moreno, era Ruth Rodrigues, Tony Medeiros, o saudoso Vitor Amaral também participou dessa equipe. Valdeco Oliveira, que hoje está em Instância. Sim. Era uma equipe. Engraçado que eu vi na emissora em fase experimental, e aí via já esses caras tudo, eu no interior ouvindo, né? Ali, brevemente com vocês ao vivo, com os nomes já. Caramba! Porque na época não tinha um celular. Você ou recebia um telefonema fixo que você tinha dado, ou um telegrama. E o cara dizia assim, se não receber nenhum dos dois, sinta-se eliminado. Consolo perfeito. Jovens, telegrama, viu? Não é nada de WhatsApp, nada. Que era no máximo fax. Mal acho que telefone público, que não tinha essa popularidade. Era o orelhão. O orelhão de ficha. O orelhão era terrível. Você dava naquela época, não era com moeda, era com ficha. 3 minutos, né? Cada fichinha. Caía, você ficava alimentando para não perder a ligação. Né? Mas assim, também nasceram os ouvintes dessa forma. E assim, a interação surgiu, porque hoje em dia o locutor está ali, né, o WhatsApp aberto, olha, pelo WhatsApp e tal, mas começou assim. Exato. Nós botava um monte de ficha ali no bolso e colocava ali para falar com o locutor. Nós chegamos a sortear fichas. FM, que era para incentivar o cara. Na FM. Exato, para sortear o cara ganhar as fichas e ligar para a gente. Então quer dizer que você na FM Sergipe, você foi o folgueiro, ou seja, você tirava folga hora de manhã, hora da tarde? Era rodava e tal, à noite, né? Porque ela rodava até as 2 da manhã. Então não era 24 horas. Saiu. Aí foi uma das partes que marcou o meu nome. Que aí o Ronaldo dizia, você... Eu era um cara assim, eu trabalhava, naquela época, trabalhava 5 horas e eu ficava 10. Eu adorava a biblioteca. Recebia aqueles long play... com aquela qualidade que estão voltando aí. Play, né? É o nosso LP. E aí eu peguei uma música que eu puxei para mim. Qual foi? Eu tocava na saída e trocava na... Chegada. Na chegada. Boa tarde, gente, vou ficar com você, tudo bem? Ela estava de fundo e também, principalmente a madrugada, né? A turma, cara, põe aquele cara todo dia na madrugada. A turma me adorava na madrugada. E era o Take Me Back da Bonnie Tyler. Muito. Gente... Pode ouvir que você vai adorar. Né? E ela é uma coisa assim. Take Me Back, eu fui tradução. O J.B. Scooby, que fez parte do time também, grande professor de inglês, ele vira. Take Me Back quer dizer o seguinte, leve-me de volta. Ou seja, se leva e me traz ao mesmo tempo. Foi escolhido sem nem sequer. Foi depois que eu descobri isso aí. O flashback, então, aí, né? Vem aí em 87, mais ou menos, 84 para 87, uma interrupção na minha carreira. Assim, de folgador, ou seja, eu trabalhava diariamente na emissora. Sim. A emissora precisou de um gerente de recursos humanos. Sim. Lá na TV Sergipe. Aí me tiram a locução do ar, e aí disse, e agora? Aí eu fui para o Ronaldo.
Rapaz, meu sonho era ser locutor, eu vou voltar para a minha meta. Só que o RH, financeiramente, era melhor na época. Aí me deram o domingo à tarde, das 16 às 20, e eu começo a brincar. Assim, você que não gosta de futebol vai me ouvir. Interessante, um locutor que, assim, um ex-fundo de campo, fazer Exatamente. meio que a campanha contrária. Você que não gosta de futebol, Exatamente. Aí porque eu naquela época o rádio AM no futebol era um Não, peso aí pesado, né? foi, É, aí foi a grande jogada, aí foi a grande cartada que o horário me deu. sim. Flashback de Vieira Matos. Marcou, Já acabou. tinha seu nome, Flashback Já foi com Vieira Matos. alinhado e tal. A gente teve, esqueci de frisar, como a primeira turma de radialista, que era a primeira, o sindicato não aceitava. Sindicato de radialista. Não, assim, por ser a primeira da... Era porque todos eles eram novos, e aí o sindicato queria que contratasse pessoas que já tinha no mercado. Essa tem uma dúvida que eu ia tirar com você agora. Nós passamos por uma boa temporada como provisionados. Provisionados, né? Não tinha ainda um curso específico de rádio, como existe hoje, enfim, não tinha, Não, né? não tinha nada, não Não, tinha. e outra coisa, Vieira, Não, e a maioria dos profissionais que estavam ali, sim, todos eles foram por talento. exato. Irandir Santos, talentoso, foi daqui. Foi daqui, Então, Gilvan Fontes, Roteiro das 11, foi daqui. exato. E por que nós não tínhamos o direito entendeu? Agora, interessante, Chegar. por exemplo, a gente tinha anos 70, vamos falar hoje, anos 80, que foi quando surgiu a FM Sergipe, né? A primeira ao vivo, né? A Atalaia foi a primeira geral em FM, no caso. E havia uma questão, por exemplo, que havia uma locução, né, do AM, uma tradição das transmissões de AM. Quando chega o FM com jovens locutores, com a linguagem de vocês da época, Sim, eu acho que exatamente. isso revolucionou, assim, deixou o ouvinte bem auriçado. Talvez aquela galera mais das antigas ficou, não com preconceito, mas com essa turma, para onde é que vai mesmo? E o jovem gostou. Eu acho que foi um Sim, diferencial, sim. né? Quer ver, foi admirado de uma forma espetacular, porque a previsão da emissora, ou seja, os donos da emissora, tinham uma previsão da rádio, se pagar 1 ano e meio ou 2 anos. Porque hoje existe isso. Um programa de rádio que você quer colocar no ar, não vai colocar no ar pensando que em 6 meses ele vai acontecer. Tudo é uma Uma continuação, construção. é aquilo que você vai oferecendo. Desculpa, as pessoas vão se acostumando com a sua voz, com o seu jeito de fazer, com a sua... Aí vem a sugestão, e hoje é até mais fácil. A comunicação é rápida, né? Você recebe o trânsito que está acontecendo em tempo rápido. A tecnologia promove isso para a gente. Naquela época, não, era o telefone fixo, a gente tinha comunicação só através do telefone fixo. Tinha, Quem né? tinha? Quem tinha telefone fixo, era A muito caro, emissora, né? a emissora tinha, a emissora inteligentemente já contratou 5 linhas. Ou seja, você ficava atendendo em sequência. Que na época realmente eram caríssimos, né? Era muito caro, né? Cara, é um investimento pesado. Claro, Né? quem investia está investindo em ação. Quem tinha uma linha telefônica vendia e o dinheiro vivo, na época, né? Sim. Nós chegamos a ter programas que se pagava o valor do telefone utilizado. Porque a emissora passou a receber da operadora por ligações recebidas. Sim. Porque ela estourou em 6 meses. Em 6 meses de Em inaugurado. 6 meses. Ou assim, seja, ela já meio era. que pegou assim, Aracaju e o estado em si, E né? tem um trabalho dos locutores, naquela época, dos 7 locutores, de repente tinha um carro. Era um Fusca Verde. O primeiro carro da FM foi um Fusca Verde. Ou seja, Mas o carro era propriedade do Ronaldo. sim. A rádio ainda não tinha. Depois ela teve o carro, o móvel, e aí a gente começou a rodar as emissoras. Mas chegava nos bares e dizia, você já ouviu a FM Sergipe? Não. Pô, e na 95 só tinha a 93. 93,5. É. Aí botava aí, que isso? Não, é um cara lá que está lá. Quem é que está lá? Ah, não, é o Valdeco Oliveira. Diga Valdeco que manda um alô para o cara do bar onde a gente estava. Então, esse trabalho formiguinha, na época foram confeccionados adesivos com o nome dos locutores, com os horários. Sim. Aí você pergunta, e você que era o folgador, o cara horário? Qual o seu horário? Era? Não, aí deixaram lá só Vieira Matos, né? Ficou Vieira Matos FM Sergipe. E interessante, assim, pelo que eu já vi da FM Sergipe, a história, né? O gosto que o fundador dela, né? Que foi o
o César, né? César Franco foi um dos caras O César ele assim ele já tinha uma visão, é claro, já tinha TV, né? A família Franco tinha TV, mas tinha-se esse pensamento de ter uma rádio e logo a FM, né? Que era uma novidade para a época, Ele né? sabia que a televisão já estava onde está, né? Já estava estabilizado. A filiação que ele tinha, o que ele cuidava bem ali da televisão era o seguinte: era o equipamento da renovação que a Globo sempre estava atualizando a tecnologia dela. Então, a Globo vinha assim, olha, vamos mudar o cenário, vai ser assim, assim, a câmera é essa e tal. Ele não tinha essa preocupação já. Mas ele tinha um amor pela rádio, espetacular. Ele parava em algum lugar com os amigos e tal, e dizia, olha, minha rádio. Ele anotava algumas coisas que eu via do locutor, disse, olha, cuidado. Ele tinha... então quer dizer que ele tinha uma preocupação. Assim, Tinha. a televisão, assim, já tinha um cuidado, sim, mas sim, ele o tinha. rádio, por vocês serem jovens ali também, né? Sim, era um cara, sim. Até porque ali existia um investimento. E não é barato, né? Não? E ele, como empresário, sempre foi um visionário. Sempre. O visionário que gostava da comunicação, Augusto César Leite Franco. Eu não encontrei ainda, estou dizendo até os dias de hoje, um proprietário de rádio como o Dr. César. Ele vivia a emissora. E todos nós sabemos, você faz rádio hoje, o poder do rádio. Total. Vem televisão, não sei o quê, o rádio vai cair. Vem aí as redes sociais, vai cair. Não cai. O rádio está lá. Exatamente. Eu sempre digo que o rádio ele vai se adaptando aos momentos. Por exemplo, Sabe? o rádio ele está aqui, né? Tá em tudo. Mas lugar. ele não acabou com a internet. Pelo contrário, a internet incorporou, a internet deu uma outra visibilidade. Você sai por aqui, põe um ponto de ouvido, o rádio está aqui no seu ouvido, está informando, está entretendo. Né? Então, a gente, de vez em quando eu vou lá no Instagram, e eu até não gosto muito de fazer isso, mas eu digo sempre nos meus comentários, por favor, gente, não brinque de fazer rádio. Uma vez eu percebi que você colocou isso. Eu não sei se foi em vídeo. É coisa não lembro séria, agora. foi em vídeo. Foi. Várias vezes eu já falei sobre isso. Não brinca de fazer rádio. O rádio é coisa séria. Né? Eu sei que tem pessoas que usam rádio de uma forma que eu não concordo. Eu digo, olha, não vai dar certo e saio de perto. Né? É como diz o cara que vai ali para a estância. Olha, estância, nada contra os fogos de estância. Né? Mas aí tem a opinião. Mas assim, o pequeno que se acende sai de perto. Pois é. Ele faz barulho. Exato. Né? Falar em instância, ali aquela redondeza maravilhosa, Cristinápolis, aqui, passei por ali mais ou menos 12 anos fazendo São João autêntico de Cristinápolis em palco. Isso por conta do seu trabalho da FMCG. Por causa do rádio, era. Por causa do rádio. Exato. O rádio me levou para ali. Depois, eu tenho um título de cidadão cristinapolitano. Cristinápolis. Por unanimidade. Coincidentemente, né, Cristinápolis foi também minha primeira experiência de rádio ao vivo. Foi lá? Na Rádio Jornal, nas eleições. Foram 2 oportunidades. Nosso saudoso, querido Augusto Júnior, que Deus o tenha. Ei, rapaz, você está no curso aí do Senac e tal. Você quer fazer uma participação lá em Cristinápolis? Aí eu não sabia. Eu sabia que era no Sul, mas não conhecia, não tinha parentesco nenhum. Quero ir. Quero ir. Quero. Me deu o celular na época, tinha, né, uma gratificação, enfim. Fui para lá. Fui com a cara e coragem, fui para lá em Cristinápolis. Engraçado, 2 que ele teve uma passagem grande, eu tive 2 participações, mas eu tenho um carinho muito grande por Cristinápolis. Tem um detalhe muito interessante. A primeira vez que eu fui a Cristinápolis, eu não tinha o veículo próprio ainda, né? Fui de ônibus. Da Bonfim. Da Bonfim já, né? Acho que era Bonfim. E para na BR, né? Tem rodoviária. Ainda, né? Na BR. No meio da cidade. Aí, cara, aí eu desço e tudo escuro, né? A praça é grande, onde é realizado o São João. Aí eu desço e olha o que aí tem uma senhora moça, bem assim mesmo, olha. Que hora tem ônibus de volta para Aracaju? Isso que horas era? Você falou? Era mais ou menos umas 20 horas, por aí. 8 anos. Ela disse, é só se eu ficar em pé aí. Desce de Salvador toda hora aí. Salvador, aí vem de Tomate de Jiru, né? Vem de Entre Rios, por ali, vinha para cá. Isso. Mas aí eu dei uma caminhada até a praça e chego lá e encontrei a turma da J. Carlos, do Grupo Repente. Sim. E o Medeiros tocava no Grupo Repente. Medeiros, né?
Benezé Nascimento tocava no repente. Aí eu encontro essa turma, o que você está fazendo aqui? Aí suavizei, né? Já não vou pensar em voltar. Aí não fala. Não ia cumprir o contrato, cara. Bom, aí eu tinha sempre, todo ano, foram 12 anos seguidos, e eu passava lá, eu passava minhas férias uma semana lá. Lá em No estado de Cristianápolis. Grandes amigos, nossa família, mas aquele pessoal do interior. Até hoje você tem vínculo Tem com grandes amigos lá. Eles me cobram que eu não vou, que é um pouquinho distante, né? É. E a gente que trabalha em rádio tem pouco tempo. Corre danado, né? Exatamente. E para chegar lá, realmente é no extremo do estado. Exatamente. Mas um abraço, pessoal de Cristianápolis. Cristianápolis, que é um pessoal querido, muito querido. Então, Vieira, você falou que saiu um pouco da locução, a TV lhe chamou para ser RH, mas assim, você dividiu com aquele programa de domingo, no caso, né? O Flash. Mas você ficou quanto tempo nessa pegada? RH da TV e... Não, aí eu deixei o RH em 90. Aí passei. Foi pouco tempo, então. Foi pouco tempo. Aí, porque aí o Luiz Carlos Campos me enxerga de uma outra forma. Ele chegou uma certa vez assim, Vieira, vai na rua e diz assim, eu sou o Vieira Matos, da FM Sergipe. Agora vá numa loja e experimente isso. E no centro da cidade. Aí eu fui, conquistei o primeiro cliente, segundo cliente, e aí daqui a pouco eu estava ganhando muito mais que o RH. Ele aí tem essa visão também, que ele era diretor comercial da televisão, mas ele tinha um olho na rádio. Aí ele me chamou e disse, nós vamos colocar um rapaz para treinar aí com você no RH, eu vou querer você no rádio novamente. Aí eu volto para o rádio, em definitivo. Mesmo assim, só trabalhando no domingo, agora como diretor comercial da emissora, definitiva até 2006. Aí, no caso, você já era como diretor comercial por conta disso, né? Eu sou o Vieira Matos. Isso. Para ver como é que era a sua popularidade. Aí o Luiz Carlos tinha essa visão, né? Que eu não tinha. Eu não tinha essa visão assim. Eu sabia que as pessoas gostavam. Eu recebia muitas cartas, porque a comunicação era carta, as pessoas mandavam carta. Eu digo, se tivesse... Recebia uma montanha de cartas assim? Como é que era? Recebia muitas cartas. A média, assim, por, sei lá, semana? Era assim, por semana era mais de 50 cartas por semana. É um número bom, né? Eu tirava o sábado de manhã para ler uma parte delas, né? Tem carta interessante, tem aquela carta que... a maioria das cartas choronas, né? É como as pessoas que ligam para ouvir as músicas de sofrência. Naquela época tinha isso. E o programa tinha uma linha espetacular nos anos 80. Você tinha o que naquela época? O Tom John, o Djavan, Alceu Valença, Wagner. Era uma linha de qualidade na época. Que qualidade. De qualidade, né? Que qualidade. Muita qualidade. Então, mas era o nascimento desse foco. Você estourava mais o quê? Um Titãs, Paralamas do Sucesso, Kid de Abelha. Tudo isso dentro dessa nata. Capital Inicial já era um rock mais balançado, mas era da época. Se você tocar um Capital, o jovem de hoje tocar, ele vai querer ouvir. Sim. Né? É um grupo que sempre se atualiza. Exato, né? Exatamente. E são músicas. Veja só o que eu estou falando aqui, gente, dos anos 80. E hoje estão retornando com se você tocar, volta. Né? Volta com isso aí. Tanto que, naquela época, os grandes temas das novelas da principal televisão, a Globo, eles faziam novela tal, mas quando você olhar o playlist lá do vinil, só música de qualidade. Realmente tinha aquela gravadora som livre, né, que eles tinham até exatamente. Então. Né? Realmente era top. Era uma coisa muito... Então, aí tanto que foi. Hoje você baixa com facilidade essas músicas e ouve com maestria. Hoje em dia, assim, loja de CD, nem de LP eu estou falando aqui, loja de CD é coisa já museu. Não tem mais, né? Só quem é colecionador. O pendrive já não está mais funcionando. Já não existe. Não existe mais, exatamente. Os caras estão pagando 20 e poucos reais para ter um playlist grande. Então quer dizer que você encampou essa parte comercial, né? assim, locução e comercial. Mas aí você foi na Sergipe até 2006. 2006. E aí você partiu para outro desafio? Passei uma temporada, passei 3 meses... Quando eu saí da Sergipe, aí o Bonfim do Sinforme Alta, né? Sim. Eu vou trazer esse cara aí, que esse cara vende pra caramba, traz ele pra cá. Só que ele, na apresentação, ele diz assim, vou botar Vieira aqui como
diretor de novos negócios, bota para a sala para ele ali e tal. E aí eu tive a oportunidade, em 3 meses, de Sinforme, conhecer muito interior que eu não conhecia. Viajava sempre, né? Sim. O Sinforme trabalhava com muita matéria interiorana. Municípios, Tinha aquele tem um caderno caderno, interior municípios, e tal, né? E assim. Mas com 3 meses vem uma rádio e pega o cara. Ele disse isso. E aí, era muito amigo meu, brincalhão e tal, e eu viajava. E aí, Vira? Disse, não, pai, não posso entrar no time dessa turma, não, porque no interior ainda hoje é assim, você vai naquelas casas, restaurante, né? Aí você vem com 10, traz um almoço, né? E assim, você não traz 10 almoços, Não, você traz um almoço. Traz um. Se chegar a 15, almoça. Exatamente, porque é... Exatamente, eles gostam, fartura, exatamente. Essa fartura do interior. E assim, a gente se... nós nos sentimos assim, acolhidos por esse público do interior, né? E aí eu sempre fui muito tímido, esse é o Vieira Matos, mesmo no Sinforme. 3 meses e um dia, eu estou lá em Penedo, acho que eu tinha Penedo, atravessei ali com a turma lá para ver. Não, mas tem lá cá, Ilha das Flores. Ilha das Flores. Claro. Aí recebi a chamada, quando chama lá para uma entrevista lá na 113 e tal. Fui, passei 17 anos lá. Então quer dizer que você estava no Sinforme, mas Sinforme foi quanto tempo que você falou? No Sinforme eu estava com vendas de pesquisas, né? Naquela época nós fizemos um projeto, porque o Sinforme tinha o Dataform. Sim. E aí a gente fez um projeto na época de que assim, os prefeitos do interior, eles buscam a pesquisa para avaliação deles, faltando um ano para terminar o mandato. Agora, no caso, assim, para governo, mas assim, quando chega a eleição de... Exatamente. Mas já começa, né? Ou seja, a eleição foi em 24 agora, né? Em 23, no caso. Exato. Não, agora está nesse momento. Quando nós estamos em 25, mas você tem muitos sites aí, portais já hoje, né? Já dizem quem está em cima, está embaixo e tal. Para prefeito já, né, nesse caso. Já tem, né? Hoje estamos nos tapas, mas tem. Né? Porque a gente sabe que pesquisa para aceitar, para acertar é difícil. Como é que é o caminho das pedras, então? Mas é difícil. Então, aí passei lá. E quando foi 3 meses e um dia, eu sento na sala de Bonfim, ele, meu amigo. Aí eu chamei, ele me disse, meu amigo, meu guru, um diazinho só a mais. Até hoje, grande amigo, um Bonfim, uma excelente pessoa. Em Brasília, né? Quando eu trabalhava vendendo a Sergipe, Bonfim era dono de agência de publicidade. Interessante. Era grandes projetos, vendas, você falou, olha aí outra coincidência, né? Depois, quando eu saí da UNIT, também, a minha primeira passagem, 1 mês, foi no público do Sinforme. Josaito Lima, um abraço. Em breve, viu, José? Você está por aqui também. Ele me chamou e disse, olha, eu queria, tal, você é jovem e tal, enfim. Depois, a primeira coisa que eu acho que na primeira semana que eu saí da UNIT, eu fiquei 1 mês, porque a colega estava de férias, e aí eu fiz, né, uma loja de carros, uma loja de tapeçaria, e aí a gente ia, né? Publi é aquela matéria paga, mas, enfim, você tem uma variedade de coisas. Então. Exatamente isso. Então, foi por aí o caminho. O Raido me... Eu agradeço o nome Vieira Matos ao domingo à tarde do Flashback. Sim. Era porque, na verdade, eu conto essa história, o Matheus, que é meu filho, dá risada. Deixa eu te contar uma novidade aqui. As cartas, depois tinha os telefonemas fixos. Vou lhe contar só um caso. Sim. E a pessoa lá de Carmópolis me liga. Eu estou aqui no bar e tal. A música está tocando. E a gente tinha certo cuidado naquela época. Trabalhar com vinil, você podia tirar do ar, né? Porque tem dois picape. Se você, quando termina um, você fecha aqui, mas ficam os 2 tocando. Exato. Você tem que saber o que você tirou do ar. Sabia disso? Exato. E a gente antigamente brincava com o operador, tinha lá montagem de black boy que tirava do ar. E como é que era? Você tem que colocar na música, quer dizer, geralmente as primeiras músicas de sucesso era lá do ar, a primeira faixa já era... Não, tinha no meio também, né? Tinha música que lá havia na programação, faixa 4, lá do ar, né? O programador já tinha esse... Mas, por exemplo, hoje em dia você tem a facilidade daqueles... Claro. Hoje vem pronto, né? Sei lá, eu quero a música tal, aí a pessoa já bota aqui, né? Sei lá, Guilherme Arantes e já joga no ar. Naquela época a pessoa, olha, eu quero ouvir Guilherme Arantes. Ia dedilhar Exatamente. o LP. Quase não conseguia, né?
Você Porque tocava depois, então. a gente, olha, tá aqui a música que ela me pediu, tal, tinha Tem isso. um fichário também, né? Era em caixões, né? E tinha um Nossa! numeral, Na verdade, com a prática, você já sabia onde estava, né? É. E as músicas tocando As geralmente com músicas frequência, eram né? aquelas que você oferecia na programação. Sim. Se você oferece para ouvir, então aí os caras pedem, eu queria isso aqui, só acabei de tocar, não vou tocar agora, porque às vezes tinha terminado de tocar. Na listagem estava lá que tinha tocado. Sim. E às vezes você queria agradar o ouvinte, o coordenador lhe dava uma, rapaz, não pode, né? Repetiu, então tinha que cumprir Porque poderia e o programador soar como jabá, digamos assim. Aí o programador e além disso, o programador ficava irritado. Pô, estou aqui sentado fazendo trabalho, o cara me corta, né? Tinha E essa também. o público nem sabia que era ele que estava fazendo aquilo ali. Mas Exato. mas a gente fazia isso. Então ela ligou, chorando que o cara tinha acabado o namoro e tal. Eu digo, meu Deus, o que é que eu faço, né? Isso foi a primeira vez que as cartas começaram a vir para mim dessa linha. Caramba, aí eu disse, tá, tudo bem. Você tem o número do telefone do teu ex-namorado, que ela tinha brigado? Tenho. Aí eu liguei pro cara e, rapaz, o que é que houve, não sei o quê. Não, ela ligou para a rádio reclamando, eu ia dizer que você tinha acabado o namoro, encheu a cara de cachaça e tal. Foi uma experiência espetacular, cara. Pronto. Aí eu digo, ele está dizendo que pedir desculpa, não sei o quê. Eu voltei para o ar e dei esse relato. Você falou isso no Foi ar? no ar, voltei. Aí eu conversei com ele e tal. Aí começa uma nova trajetória do Vieira. Eu sou padrinho do primeiro casamento no interior. Esse casal foi. Você uniu, No então? total... Você uniu esse casal. No total foram 85 85 o quê? casamentos. 85 casamentos por conta Por conta dessa tradição. desse diálogo com Sim. o público, de ler a carta, de responder, de fazer as pessoas conversar. Porque é o seguinte, nós tínhamos 2 linhas que colocavam no ar. Eu falei com o Ronaldo, não, quanto eu posso colocar no ar? Eram 4 horas, né? Ele disse, vê se bota 1 ou 2 por hora. E aí eu dizia, cara, eu não estou conseguindo segurar. Então, pede as cartas. Aí as cartas vinham, eu lia a carta. E ele diz, não, escolhe um e faz isso. Quando eu comecei esse padrinho do casamento, ele se ferrou. Tá levando presente para todos. Você tem contato com esse pessoal ainda? E aí as pessoas perguntavam, Vieira, não, eu tinha que ir, assim, para não ser a estrela do casamento. Você imagina? A pessoa, se chegar... Olha, o padrinho ali, Vieira Matos, quem? Acontecia isso. Acontecia. Interessante, assim, você nunca foi homem de televisão. Não, eu... Assim, rádio... Não, né? sim, rádio. A gente teve uma... Mesmo Na sendo uma época, rádio ligada à TV, a Sergipe teve um comercial com a gente, é só ligar, lembra? Lembro. É só ligar. Aí rodava todos eles, com o nome embaixo. Não falava, né? Fizeram um filmezinho e mostrava e os nomes caracteres. Eu acho que aí a gente ficou um pouco conhecido, tal, mais ou menos ali. Eu fiz alguns comerciais. Eu fiz um comercial de televisão, supermercado Prudente, da família Prudente. Prudente ou é Prudente Filho? É Prudente, não sei. Porque, assim, tinha o Prudente aqui na... Tinha no G. Barbosa, tinha lá no Augusto Franco. Então é Tinha Prudente Filho. ali na... No Bugio, onde eu moro. Exatamente. Então é Prudente Filho. Porque tem Isso. o supermercado Prudente, que é da mesma família da papelaria Prudente. Eu não sei se Aí o cara naquela época perguntou, quanto é o cachê? Eu disse, na feira. É mesmo? Não tinha, Prudente não Filho tinha, era não tinha noção de valores. Era o principal concorrente do G. Barbosa na época, que eu me lembro, mas Prudente Filho. Mas depois Prudente Filho. Acho que é Prudente Filho mesmo. Mas depois a agência foi lá e normatizou isso e muitas pessoas... então quer dizer, você foi uma das poucas aparições que não foi diretamente na FM Sergipe pela TV, no caso, né? Não, comercial. Não. E veio o nome, veio depois de alguns comerciais e algumas aparições de jornais, né, que a saudosa Thaís Bezerra fazia questão de falar, mas jogar a turma, falar da turma, falar de falar... Tinha matérias, porque a rádio começou a dar certo e começou a aparecer. Então, os jornais começaram, que também o jornal pertencia ao próprio Grupo Franco, né, que era do irmão. Cidade, sim. Então, essa propagação da emissora foi.
E aí depois foram chegando as demais, as concorrentes, dando dor de cabeça para a gente segurar a onda, né? Que não foi fácil. Exatamente. É, Você falou 17 anos de 103, né? é. Aí, mas no caso da 103 não foi locução, nesse caso, só foi só a parte Não, eu comercial. não tive no ar, né? A única vez, já para no final, aí, acho que os 2 últimos, 1 ano e meio, né? O Ferreira, Carlos Ferreira, criou uma história. Eu entrei, Lembro você eu entrei no participava. estúdio. Olá, tudo bem? Tudo bem? Aí ele estava falando de uma matéria e eu estava ouvindo, eu sabia da matéria. Eu leio, sim. Eu escuto o Jornal da Manhã. Eu escuto vocês, Jairo, uma vez por semana. Eu escuto. Escuto lá os meninos Foca uma vez por semana, o André Sim. Barros, o Ferreira que estava. Então, todos esse jornalismo eu estudava. É assim, até porque as pessoas me perguntam, rapaz, o que você mais gosta, né? Aí eu tenho meu pessoal, eu tenho. Eu mais gosto disso aqui. Eu falo, porque me informa melhor. Me diz, a mim, Vieira, como ouvinte. E, bom, assim também como eu passo para meus clientes. Olha, porque o conteúdo é o que me interessa, porque aquilo que nós vendemos, a qualidade da notícia, a qualidade de como ela é passada, isso eu faço. Sim. Faço e faço muito. Isso depende muito da questão de público, né? Porque Exatamente. E onde você vai e o cliente que você está Exatamente. visitando. Porque, por exemplo, nós estamos aqui, né, agora falando aqui na cultura, né, no complexo da cultura, a cultura tem um público dela, a Sergipe também tem um público dela, sei lá, a Metropolitana tem a Fã FM, enfim, cada um tem o seu público. Vai chegar um momento que esses públicos talvez interajam com o outro, mas assim, na hora H dizer assim, olha, a rádio que ouve é essa, então realmente você precisa ter público. Existe, né? Porque é tanto que quando sai o Ibope, vem em percentual. E Né? aí é isso que você leva para os anunciantes. Nós né, estamos caminhando nesse momento aí para mais uma pesquisa. Que deve, Tem agora, nesse mês de maio? deve sair em final de maio, eu imagino. Né? Porque não pode passar. Porque se passar, só pode ser feito em agosto. Né? Eles têm um O processo. acompanhamento, no caso do Ibope, aqui, ele é feito anualmente, assim, por pesquisa. Não é seria, assim online. Seria interessante. Mas o último foi em 2023. Então, então já tem muita coisa mudou de lá anos. para cá. Muito. São 2 anos. É. Muita coisa mudou. Aí você falando, foi para o ar, eu entrei, aí eu dei uma opinião. Aí ele olhou para mim assim, com aquele jeito dele. O Pitaco do Vieira foi bom. Aí nasce o Pitaco Diário. Foi quando eu voltei fazendo o Pitaco do Vieira. Aí passa-me uma responsabilidade de pegar um quadro. O que é que eu fui? Fui atrás de um colunista que traz um produto que nenhum Jornal da Manhã falava. Correto? Sim. Aí ele olhava assim, peraí, onde é que você foi buscar isso aí? Onde vocês não foram. Eu trouxe algo. Ele disse, não. Aí eles viram. Logo foi patrocinado o Pitaco. Por causa eu trazia algo que nenhum Jornal da Manhã tinha falado. Pitaco do Vieira com oferecimento de... Já tinha patrocinador. Tinha, assim. Olha, você agregou bem, então, né? Agregou bem, então. Foi, agregou legal, agregou. Isso. Então, aí, até o momento agora, ele está parado, eu tenho um Pitaco, de vez em quando eu coloco no meu Instagram, está lá, vou colocando o Pitaco lá para divertir com o pessoal, falando de rádio, que é o que eu mais sei falar. Sim. Não sei falar de outra coisa. E depois da 103, sua atual agora é fã? Hoje aí, quando eu saí, o Sandro de Miro, meu cliente, né? Olha aí, porque ele, olha só, ele e o pai. Um dia cliente, outro Miro, dia patrão. Um é Miro e outro Sandro de Miro. Miro, Rede Presidente foi meu cliente na TVC, na FM Sergipe, na 103. Depois vem a Rede Mais, que é deles também. Sim. Vem o Trocão, que é deles também. E o Sandro, a gente sempre teve uma linha de amizade, o próprio Miro e tal. Aí eu disse, quando eu disse, estou deixando a 103, aí o telefone dele tocou. Aí vem aqueles 60 dias, novamente, para você ficar e tal. E a gente está lá, trabalhando em negócios, novamente, no campo de venda também. Né? E aí o cara diz, mas Vieira, você é jornalista? Eu sou. Parecido, jornalista, e eu teve um grupo que da UNIT, foi o único também, primeiro e único, que fez pós-graduação em jornalismo, em comunicação comparada. Não sei se você soube disso que teve. Não lembro. Mas teve. Foi você autor? Tinha um grupo bom, um grupo que você conhece, quer ver?
Cristina Rochadel, Foi uma das nossas entrevistadas aqui do podcast. Anderson Barbosa. Né? Anderson Barbosa foi o primeiro que inaugurou o podcast aqui também. Só não, só veio top aqui, né? Enfim, Só veio top. E tem mais gente que está na fila. Tinha muita gente boa passando naquele, né? E era muito bom, né? O Anderson ligava para a gente e disse, olha, gente, faz as matérias e manda o texto que eu faço, porque eu estou um plantão. E a gente tinha que quebrar, mas é um dos grandes textos que eu conheço do jornalismo sergipano. E a Cristina Anderson também Barbosa. deu Cristina, uma aula aqui, viu? A Cristina, como assessora, é fundamental, fenomenal. Ela falou muito sobre a questão da SSP. Não dá para comentar, não. Exatamente. Agora, Vida, você, por exemplo, a Fã FM, até um tempo atrás, ela tinha uma programação que era muito semelhante às duas anteriores que você trabalhou e depois ela mudou. Por quê? Assim, a questão de mercado, foi pensamento dos proprietários, como é que foi? ou então, para essa sua experiência de você sair do popular para uma coisa mais adulta? Ainda estou trabalhando. Aí estava conversando até com o Narciso essa semana, que a gente trabalha nesse público assim, eu vendi popular e popular. Mas, como o Ibope trabalha também, como é que o Ibope trabalha? O Ibope traz hoje C1 e C2, né? Que antes era A, B, C, D e E. Aí eles colocaram C1 e C2. Por quê? Aí o cara tá na classe D, vamos supor, e aí ele sai do smartphone para um iPhone. Ele sai do D para o C2. Já sobe um pouquinho, né? Entende? Exatamente. Aí C1 e... Né? Porque o grupo do A ele é muito pequeno, hoje ainda no nosso rádio, para operar isso aí. Não tem um público ainda grande. Não é grande. O grande mesmo é o quê? Qual seria? Não, é a partir de B. B para... Aí começa a crescer. B, C1, C2. O E já foi o maior, por causa que era bem popular. Hoje já não é. Por conta do rádio. Por causa do crescimento, houve uma melhoria na população, o poder de aquisição, uma melhoria também de estudar mais, um curso superior. Acesso à internet. Acesso à internet. Tudo. Então, isso muda um pouco. Mas essa mudança aí do que você está perguntando, a minha, né? Sim. Eu ainda estou, a gente já completou um ano agora, eu ainda estou aprendendo aí e também acompanhando essa mudança. Aí, o cara que era popular, eu estou indo aí, como é que está você hoje? Aí você passa, tem o olho de vendedor como é que está a loja dele, se melhorou, se ele tem mais uma loja, né? Sim. Tem lojas aí do cara que não sai do popular, mas ele precisa ver se ele está ainda no E, ou se ele está no D. Ele pode estar até no C2 aí e não sabe. Às vezes a pessoa pode dizer assim, nossa, eu gosto, por exemplo, de um FMA, que é a classe dele, que é uma classe um pouco mais alta, mas ele é dono de uma loja, por exemplo, de roupas, que é mais para a classe D e E, por exemplo. Mas ele só pensa na FM, na rádio, por exemplo, que ele gosta. Mas o público dele não está na rádio que ele gosta. Exatamente. Tem outra, né? Exatamente. É um desafio, né? É um desafio. Eles têm que tomar cuidado. E, na verdade, o nosso mercado ainda precisa aprender um pouco mais disso. Ainda está um pouco muito longe disso? Exatamente. Você vê, quando você vê um tratamento de uma agência de publicidade, aí você sabe que vem um estudo básico. Eles têm um grupo de pesquisa de pessoas que estudam, que conversam com o empresário. Então, a agência de publicidade lhe dá uma conotação de quem é aquele cliente. Sim. Mas aí também tem outras pessoas que chegam, vem aqui, opa, tudo bem, eu tenho essa aqui, mas eu tenho essa mais barata, essa mais barata, essa mais barata. Olha, não compre rádio assim. É um conselho que eu dou. Não faça isso. Pelo valor, por ser mais barato. Não é uma venda sadia, vamos supor assim. Ou então, né, Vera, te dá aquela questão, olha, eu estou gastando demais com publicidade. Não deveria ser pensado nisso. Exatamente. Né? Então, a gente sabe que a agência que é a agência de publicidade, ela faz trabalhar com um programa total. Que é você no Busdol, no Outdoor, né? Aí na rede social hoje que a turma diz, não é. Veja só, ninguém chega em tempo hábil com seu produto. Estou dizendo aqui, ninguém chega em tempo hábil. Ninguém hoje
Nenhum veículo de comunicação não chega ao seu... Aquele que você quer que ele ouça o seu produto igual ao rádio. Não chega. Porque o rádio chega completo. O rádio pauta todos os veículos de comunicação. Ah, mas a rede social detectou ali uma imagem. Mas quem vai divulgar? E hoje em dia, com as fake news da vida, né? Quer ver uma coisa que as pessoas não se dão conotação, Rosenda? Né? Muitos âncoras, que você é um âncora de respeito. Aprendendo, então, né? Aprendendo com o mestre. Você e o Jairo são bons, eu escuto, eu gosto de você no ar. Modéstia à parte, obrigado. Mas a verdade é o seguinte, eu fico me contorcendo de dor dirigindo meu carro quando o cara disse, aconteceu um acidente, está viralizando na rede social. Você está trabalhando contra você, velho. Quer dizer, está aparecendo... Ou seja, você está fazendo uma propaganda... Dizer, se você viralizou lá, e você? No máximo, o que a gente faz aqui quando a gente tem alguma imagem do YouTube, que a gente tem a transmissão... Porque hoje em dia, né, o rádio, você sabe muito bem, o rádio não é só rádio, né? O rádio entrou uma televisão via internet, né? Ou Exatamente. seja, a internet meio que juntou esses dois meios que antes eram meio separados. Você até profissionalmente falando, você percebe hoje, eu não sei na sua época, mas hoje você percebe, por exemplo, uma TV e uma FM Sergipe muito juntas. Sim. Não sei na época de você, mas é como se fosse assim, cada um no seu quadrado. A TV é ali, rádio, a FM é cá. Mas hoje em dia está muito próximo isso, né? Pois é, e televisão hoje já ouve rádio. Exato. E eu estava, acho que em Teresina, no Piauí, assim, eu não sei porque Caracaju não vi isso ainda, mas é Cadinho do Mercado, por exemplo, lá tem a TV Clube, que é a Globo, lá do Piauí. E eles lá têm um grupo de rádios, como a Sergipe tem. Tem a rádio, era a Rádio Clube AM, que migrou para a FM, e tinha uma FM Clube, enfim. As duas estão no canal da televisão, ou seja, você assiste o locutor. No caso, a Rádio Clube, que era AM, eu acho que ela é uma coisa mais, acho que voltada para a CBN, e a outra, que era normal, continua musical, mas você assiste pela televisão. Exatamente. Não sei se por conta do território, que é gigante, o estado do Piauí, enfim, não sei se por conta disso, mas olha que ideia, que sacada interessante. Maravilhoso, né? Pegar, por exemplo, canal, acho que é lá o quê? 7.1 é o canal da TV Clube, 7.2 FM tal, 7.3 FM tal. Você vê o locutor. Exatamente. Olha, agora que me fugiu o nome do cara que eu ia falar aqui, Sim. que morreu de acidente de avião, que era da Bandeirantes. O Boixá, agora há pouco? Boixá. Ricardo Tive o prazer de conhecer o Boixá no congresso lá em Brasília. E Boixá disse assim, eu jamais imaginei, aquela voz dele fala, jamais imaginei que eu pudesse ligar para alguém para me dar notícia. E um cara me liga lá do metrô e diz, Boixá, o metrô parou em greve agora. E eu não acreditei. Foi um furo de notícia, Foi. Né? Um furo de notícia, e ele não deu importância. Daqui a pouco ele disse, olha, o metrô parou. E eu perdi esse furo. O cara tinha ligado para a rádio, porque a Bandeirantes tem rádio até para trânsito, exclusivamente trânsito. Tem São Paulo, uma rádio. Guiás, não me lembro, acho que não me lembro o nome da rádio especificamente. É uma rádio específica para trânsito lá de São Paulo. São Paulo que, né? Exatamente. Você se perder no trânsito. Exatamente. Então, e ele falou no Congresso, esse veículo me abriu os olhos. E ele passa a fazer o programa dele para a televisão, sentado no rádio. Você se chegou a assistir isso? Eu vi. Tanto que a cadeira no jornal que entra... e a cadeira dele está lá ainda, assim, ocupada. Tanto é que os nossos colegas do Grupo Atalac fazem um pouco isso também. Exatamente. Né? Ou seja, como eu estava falando, antigamente era meio que assim, o grupo que tinha, né, rádio e televisão, o rádio é separado da TV. Não, agora você está vendo uma junção muito forte, né? E uma participação até dos próprios locutores da Coirmã Sergipe na própria TV. Exato. E isso é que muitos deles que usam o YouTube de manhã, né? Que não tem televisão, usam o YouTube, que já mostra ali a cara do rádio. Né? Você casos aqui, por exemplo. Vai lá e o cara vai deixar... ou seja, eu não vou ligar o rádio, não vou ligar o YouTube, vou ver o cara. E vai lá e busca e encontra. Né? Hoje tem transmissão de futebol por ali, tudo, do rádio. O rádio ao vivo jogando no ar. Eu estava vendo agora há pouco o pessoal da PLP que deu uma audiência no YouTube extraordinária. E olha que não tinha imagens do campo porque não tinha direito de imagem.
Imagina, foi extraordinária. Só a imagem dos dois locutores ali. Mas veja que é diferente. É claro, eu acho que tem aquela diferença, né? Com a imagem, você tira um pouco a imaginação. Quem era o Vieira Matos? Hoje em dia você está vendo, né? O Vieira Matos. Né? Exatamente. E sabe o que é, sabe, o Raido, você que é homem de rádio, sabe disso, do carisma que o cara que faz o Raido. Com certeza. É Isso diferente. É... Ele não é engavetado. Ele não tá emadeirado. Ele é diferente do apresentador. Sim. Mesmo que hoje em dia o apresentador de televisão... Né? Eu gosto de lembrar sempre o Thiago Leifert. Thiago Leifert. Chegou no Globo Esporte e fez aquela mudança, saindo da bancada. A princípio, assim, muita gente achou estranho, Sim, mas hoje em dia é naturalíssimo. Todo mundo está dançando na frente da bancada. Naturalíssimo. Hoje em dia é naturalíssimo. Natural. Até os repórteres das Exato. Notícias, né, que não são esportivas, mais sérias, podemos dizer assim. Porque você não podia balançar, né? Você não podia nem mexer no microfone, era a coisa... Não, era o cara engavetado. Hoje em dia com a tecnologia, você anda, o repórter, o cinegrafista vai para um canto, você vai para o outro. Mas o rádio trouxe isso. Há muito tempo já Há muito tempo. E já brincava, já tirava onda, já fazia crítica, já distorcia para um lado do humor, do lado do esporte, né? Às vezes também, e tem um detalhe, tem emissoras de rádio no Sul que ninguém faz, que ainda faz aquilo que o Flashback fazia. Que lá eu vi, tem uma rádio, faz 11 horas da manhã, todo dia, rapaz, não é possível, esse cara é louco. Eles viram aqui, primeiro lugar. 11 da manhã, ele faz aquele mesmo estilo do Flashback? Mesmo estilo. Olha, hoje quem está escrevendo para a gente é fulana, e ela está contando e tal, e que às vezes conta a história do passado, o que aconteceu. Sim. É 1 hora, isso no ar. De 11 a meio-dia. Né? E em São Paulo, cara. Que é um mercado totalmente o rei louco, do pagode do sertanejo. Porque ali quem domina é dominado por isso, sertanejo e pagode. O samba, né? O samba, pagode não, o samba propriamente dito. O samba, exatamente. O sertanejo entra junto lá naquele negócio. Então, o modismo da criação do raio é quem determina como é que vai funcionar. Não adianta. Eu tenho, assim, Rosendo, o raio, como você falou no início, é uma cachaça que entra, não quer sair. Verdade. Eu tenho saudade do microfone no ar, tenho. Você pensa um dia, quem sabe, nem que seja assim como se fosse um pitaco do vida, voltar a fazer alguma coisa? Esse ano, 2025, a gente está conversando para ver se é o pitaco ou uma outra coisa para a gente voltar. Lá com o colega Narciso? Pitaco do Vieira, não. Acho que não. Aí, bom, mas eu já abri o coração lá para o Narciso, se você quiser, a gente trabalha, não tem problema nenhum, faz tal. Eu não gosto de utilizar o pitaco em mexer com política. Não gosto. Eu gosto de que o pitaco traga uma informação que a gente... Olha, você viu lá o que aconteceu? Eu estava lendo uma matéria hoje que aconteceu lá em Ribeirão Preto, né? Sim. O cara vinha com o carro, ele mais 2 pessoas, e capotou o carro. Tá? Aí vem um outro cara, olha o carro capotado, isso era o pitaco, repare só, aí isso é que eu pegava. Veio capotado e veio atender, ver quantas pessoas tinham dentro do carro. Sim. Tem 2 senhoras e um rapaz. Certo. 2 senhoras e um rapaz. O rapaz acorda e ele, você está bem? Vamos ver como é que elas estão aqui. O cara que capotou o carro acorda, sai e pega o carro do cara que parou para dar assistência. E vai embora. Pelo amor de Deus. Ai. Bizarra, né? Bizarra. Total. Não, e logo no Brasil, né? Que até aqui é bizarro, é pouca coisa. E aí, o cara que acaba de perder o carro, pergunta, quem é ele? A gente não sabe, conheceu agora. A efemeridade das coisas. Isso hoje aconteceu. Foi matéria de televisão lá em Ribeirão Preto. Que é uma coisa que você pegou. Como você falou anteriormente, você pegou do nada. Sim, aí você tira e você comenta, dá o seu... Rapaz, porque é uma coisa... impossível imaginar um negócio desse. Não, é interessante o que você falou, Vieira, porque assim, muita gente fala assim, olha, fulano de tal está passando... Não, fulano de tal também tem que passar. Você está vindo com um contexto totalmente diferente de uma pauta que
talvez todo mundo fica repetindo, martelando a Sim, mesma sim. coisa. E Né? você, E quem, foge daquela coisa comum. quem é que vai imaginar um caso desse? Ninguém. Ninguém ia comentar. É. Porque deixar lá, o cara fez isso, esquece. Sabe por quê? Porque, assim, a maioria dali está preocupada. Muitos, eu até concordo. Preocupado com o público, preocupado com o povo na saúde, preocupado com o povo na mobilidade urbana, preocupado com o povo na educação e tudo mais. Sim. Né? Isso é interessante. Né? Mas, de manhã, esse não é o maior foco. Não é. Não é. É por isso que eu não gosto de falar de política desse tipo. Não é. Né? Porque as pessoas continuam reclamando. E quem ajuda esse povo a reclamar? Quem é? Quem é que dá voz a esse povo? O rádio. Exatamente. E às vezes assim, Vira, pelo menos eu tenho esse pensamento, né? Quando você faz uma locução que parece que agride, Sim. parece que você está querendo brigar com o microfone, está querendo Isso. bater na mesa, querendo ser... Veja, eu acho que isso até afasta. Afasta. Porque assim, se você tem que acolher as pessoas, ouvir, eu acho que o que a gente está precisando muito é ouvir. Muito se fala, né, depois da pandemia, e olha aí, olha outro assunto que a gente poderia rolar até mais tempo, a questão da relação do rádio na pandemia, né, esse companheiro, que o rádio sempre foi companheiro, e na pandemia, então, Quem foi companheiro na pandemia. Né? E outro detalhe que eu vou passar agora aqui, que assim, está fazendo um ano agora, Rio Grande do Sul, teve, né, aquelas tragédias terríveis, caiu o poste, sinal de internet zero, sabe como é que o povo se orientou? Adivinha? Radinho de pilha. Um radinho de pilha. Aquela o rádio que caiu, nunca vai morrer. O que aconteceu na Espanha e Portugal. Né? Espanha e Portugal. Foi né? Espanha e Portugal aconteceu Exatamente. isso. Exatamente. E o rádio de pilha foi rádio quem... depois, a gente até se arrepia. Nunca, como eu falei no início aqui com o Vira, né? Ele eu... sempre vai te atualizar, mas jamais vai morrer. Nunca. Então, não vai. Ele é o companheiro mais sincero para informar, para tocar boa música, para ser companheiro. Eu lembro que durante a pandemia, nós até a empresa foram contra comigo, mas de fazer a divulgação do delivery gratuito. Foi um pouco difícil porque assim a gente porque tinha uma poucas pandemia, pessoas, mas também tinha o lucro. Hein? Pandemia e lucro da empresa, enfim, exato. E outra coisa, quem era delivery estava começando. Aí eu estou em casa, eu estou precisando de comida, como é que eu faço para chegar até aqui? Motoboy, então, para cima e para baixo. Exato. E aí você divulgar o número do delivery para o cara fazer o pedido. Na questão, o cara botava o motoboy, que nasceu um monte de motoboy aí nesse sentido da pandemia, sim. Que foi servir. Rapaz, estou precisando de alguém para entregar. Mas peraí, a gente vai fazer isso gratuito. Gente, o pessoal está em casa. A grande mídia estava mandando ficar em casa. Então, como é que vai acontecer? E talvez uma empresa, por exemplo, um restaurante, uma lanchonete que anunciasse na rádio, poderia até se beneficiar nesse caso. Sim. Ou seja, você deu uma sacada na frente mesmo. O cara lá em cima só manda recados sinceros. Nós é que precisamos aprender. Poxa, que frase. Essa foi a frase do podcast, viu? O cara lá de cima dá recados manda sinceros. sempre recados legais. Né? Eu costumo fazer esse treinamento, gente, vou dar um conselho para quem gosta, quando eu pego o meu carro de manhã. E, geralmente, aí me aparece um cara que cruza, um motoboy que atrasa, e eu peço a meu Deus, que diz assim, cara, me segura para eu não reclamar disso aqui. Porque a gente tem uma mania de reclamar, que é uma beleza. E aí, quando você retrai o freio e que deixa aquele cara que está te atrapalhando ir embora, já aconteceu, eu vou dizer a vocês aqui, já aconteceu de lá na frente eu ter que parar para dar carona para ele, que ele tinha batido o carro. Verdade. A gente não sabe, né? Então... A gente não sabe quem é quem. A gente não sabe dessa... O cara, depois eu vi, foi Padre Walter Van. Deixa eu lembrar do cara aqui. Padre Walter Van, nosso vigário. Eu assisto a missa com ele todo domingo. Isso. Aqui na Nossa Senhora Menina? Exatamente. Todas as vezes que tiver um atrapalho nesse aí, é ele recuando que você possa chegar no lugar ruim. Isso não tenha dúvida.
E o rádio tem esses conselhos de manhã que a gente muito é bom. Dá um bom dia assim, é interessante. Né? Eu sei que dá bom dia ao povo, dá com Bom dia. solavanco. Eu começo assim um pouco mais para frente, né? Bom dia, gente. Como se fosse assim, gente, bom dia, vamos acordar. São 6h30, 6h40, vamos estar terminando a hora católica. Vou passar a informação do êxito do trânsito. Tem no mínimo ali 7.000 pessoas esperando um bom dia. No mínimo. E até eu pego até uma frase do Dom Genivaldo, né? Não perca sua hora, não perca seu horário. São 6h40, 6h40. Ou seja, toda hora de manhã, a pessoa diz, mas por que você repete muita hora de manhã? Porque é o horário que o pessoal está saindo de casa, está indo para trabalho. Esse é ótimo. Esse é o horário que você tem que repetir. Repetir. Eu até falo para o nosso colega Paulinho, que está às 5 da manhã aqui, cara, quanto mais você repetir a hora certa, meu irmão, o cara vai deixar ali. Não, daqui a pouco ele... o seu relógio. Às vezes ele não tem tempo nem de olhar. É o relógio. Né? O rádio vai ser o relógio, então. É o seu relógio humano. Com certeza. Bom, meu caro Vieira, já extrapolamos um pouquinho o nosso tempo. Extrapolou, pois? Passou tão rápido, né? Eu pensei que não tinha muito para falar, não, viu? Mas, enfim, Vieira. Agora, só antes da gente finalizar, a mesma pergunta. A gente falou um pouquinho do rádio, né, um pouco passado, do presente, e a gente falou que, claro, o rádio nunca vai morrer. Mas como é que você vê o futuro do rádio com redes sociais, com a internet, enfim? Aí, o rádio não vai morrer, mas vai continuar isso que eu estou falando? Vai se modernizar, vai se avançar cada vez mais? Vai. Tem um portal do rádio que eu acompanho sempre, a evolução do rádio, fala muito do rádio, que eles estão buscando muito a inteligência artificial. Outra coisa que a gente está vendo aí no rádio é a questão de rede. Eu acho que rede é brincar em fazer rádio. Tá? Eu não quero, não são as grandes redes nacionais que a gente conhece, são muito boas, mas e a nossa cultura? Porque, vamos supor, você tem uma rede de rádio lá de São Paulo, ela vai bater diferente da nossa cultura aqui. Ela vai jogar para aqui coisas que ninguém jamais ouviu. Verdade. Mesmo que essa rede de rádio ela tenha locutores daqui, mas sempre vai ter uma influência dela, da cabeça de rede. Então, o que eu torço é que esse carinho humano do locutor através que a pesquisa diz isso, que a presença do locutor atrás do microfone no rádio, ele é muito essencial. Existem talentos de rádio que a gente tem. Você quer ver? Vou dizer um negócio aqui para você, pesquisa minha pessoal, e também foi confirmado isso. O rádio sergipano é um dos melhores rádios do Nordeste. É mesmo? O rádio sergipano. Pesquisa? Pesquisa. Sim. Uma coisa pessoal eu também fiz para o rádio sergipano, é um dos melhores rádios do Nordeste. Os profissionais, nós temos grandes profissionais. É claro, evidentemente, que nós temos 3 grandes emissoras aí que não estão usando esse calor humano do profissional. Por causa do que tem, né? Claro, evidentemente, é a opção de mercado, o mercado em si não está respondendo a contento, e aí há uma posição de redução de custo, e a rede oferece isso. Mas, veja, o profissional que está por trás desse microfone na rede, ele não tem a linguagem da praia de Orla de Atalaia. Ele não tem a noção do Brasil que ele está falando. Ele não tem o carinho do torcedor do Confiança do Sergipe Itabaiana, que são público nosso. Ele não tem essa juventude, né, que está aí, que está precisando ouvir esses recados, os cuidados, inclusive com a própria rede social, com as internet. Né? Gente, precisamos tomar cuidado. Tem crianças morrendo, né, participando de trilha, Olimpíadas, e colocando um jato de desodorante na garganta e morrendo. Que coisa, hein? E quem tira isso é o profissional do rádio. Dando boas notícias, trabalhando bem a boa música, trabalhando o carinho, o recado, faça isso, faça aquilo. É tão legal você saber isso. Olha, não vai pela remissões de agora, não é isso? O cara está ali guiando. Então, é o rádio que está em... É uma educação perfeita. Né? Educação. Quanta gente ali vai fechar aquela via lá da Ponte Puxim? Todos os dias de manhã eu estou falando, gente, já comece a se educar a ir por outros caminhos. Então, o rádio tem uma tendência, a tecnologia, ele vai abraçar. Não tenha dúvida disso. Para onde levarem os avanços, o rádio vai chegar primeiro. Não tenha dúvida disso. Até porque ele tem essa linha de chegar primeiro.
ele não está amarrado a nada. Sim. Olha o que é que nós estamos fazendo aqui, né? Uma mesa distante da gente fazendo o que se faz no rádio. Simples, o podcast no rádio hoje, que ele vai vir, ele já está pronto, o podcast já está pronto para ir para o rádio. Você sabe disso. Com certeza. Ele poderia estar ao vivo aqui na emissora de rádio. Quem sabe, né? Porque a cultura também. Olha aí. A gente tem programas que saem daqui que vai ao ar também lá. Exatamente. Lá, Então, mas é um futuro. Assim, conhecer pessoas, tem tantas pessoas, da cultura, tem um programa chamado Giro Sergipe, fazendo propaganda da TV Sergipe. Não, à vontade. Vai falar à vontade. Aí, Muita gente da que TV Sergipe aqui traz, já. exatamente, mas que traz muita coisa que eu não conhecia culturalmente, sabia? Até, assim, Aquela- publicamente eu falo aqui, Ana e Samara, realmente você é uma das... É claro, tem toda uma equipe por trás, então toda a equipe da TV, enfim, mas a menina, a Ana e Samara, não, que eu ela é conheço, a pequena. ela veio da PRP, né, ela trazia aquele programa, acho que era Plural, é quase a mesma pegada do Giro Sergipe, só que um pouco mais diferenciada, mas com o Giro Sergipe, você acho que elevou o orgulho da sergipanidade que, como o Vieira estava falando, a gente não sabia. A gente mora aqui, talvez o estado é tão pequeno, a gente não conhece as coisas daqui. Então, eu não tenho dúvida que o raio do Rosenda vai acompanhar toda a evolução que vem aí, que está vindo. Agora, é aquele conselho que eu dou. Tem que fazer, usar o raio como raio. Colocar ele no lugar dele. Ele vai chegar sempre primeiro em qualquer veículo de comunicação, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. O que você quer que chegue em algum lugar, utilize o rádio. Ah, vai vir... A gente já chegou, já passou. Vai ser sempre assim. Porque as evoluções ele acompanhou e tal. Eu me lembro muito bem, quando a rede social apareceu, o Google comprou linha de rádio, mais de 700 mil rádios para colocar lá dentro. Sim. Ele estava vendo o quê? Hoje. O agora, né? O Eu estava agora. prevendo. O Então. agora. Exatamente. No rádio, vamos ver o seu rádio aqui e tal. Aí, É. né? Então, para não mudar, deixa eu apagar isso aqui. Né? Apagar, então, aí a lanterninha, então. Deixa eu ver, Então, para Vieira Matos, o rádio realmente vai ter um futuro totalmente garantido, então. Total. Ele vai ter... Eu espero ainda ver muito mais coisa no rádio. E quem sabe, pitacos do Vieira também. Vamos lá. Vieira, para a gente... O pitaco é uma coisa que é interessante. Eu Mas acabei de dar um exemplo quem qual é sabe? o pitaco, né? Quem sabe? Vamos lá. Para a gente complementar aqui, né? Eu peço até para olhar para aquela câmera, que é a câmera do Vieira. A mensagem que você passa aí, né? Para quem está acompanhando esse podcast, a mensagem de Vieira Matos, né? Aquele jovem que saiu lá de Areia Branca, foi da Malhada, a mãe foi a primeira educadora, foi para Laranjeiras, veio para Aracaju, participou da primeira FM ao vivo, né? Locução ao vivo aqui do estado de Sergipe. E aí, enfim, começou na área de RH, publicidade, hoje em dia uma referência da locução e da publicidade aqui de Sergipe. Qual a mensagem que você passa? Olha, preciso falar um negócio para vocês. Me ensinaram lá, muito embora a gente trabalhe com a voz. Tem que falar, tem que dizer o pensamento. Eu falo um pensamento positivo. Fala para as pessoas a verdade. Primeiro no rádio, acho que é isso. Né? Você nunca ouviu falar que o rádio cometeu fake news. Nunca. É difícil. Né? Você viu fake news em tal lugar, você abre, olha essa matéria aqui, mostra, né? Nas redes sociais, que o cara coloca que viraliza, e não é. O viraliza, às vezes, é um fake. Mas quer fazer rádio? Ter amor de fazer rádio? Faça, agora faça com responsabilidade. Faça um rádio onde as pessoas vão dizer para você, olhando para você, o rádio que você faz é bonito. Só isso. É simples. Mas aí eu tenho que obedecer o editorial. Durante toda a minha vida eu obedeci o editorial. E, eticamente, é bom estar aqui diante de Rosendo, porque a minha caminhada foi ética. A minha caminhada é simples e eu nunca troquei esse profissionalismo meu por nada. Lembra quando eu cheguei no 2º ano em Cristinápolis? O cara disse, olha, eu vou lhe dar um liquidificador para você falar em minha loja. E eu era contratado da prefeitura. Eu só falar com o prefeito
que ele manda o pessoal mandar um recadinho para mim. Não apareceu nem um ferro, nem um cara. Isso é você valorizar o seu produto. Se valorize como profissional, seja um profissional ético, digno de ser respeitado em qualquer lugar. É possível? É sim. Cheguei aqui assim, cheguei. E trabalhando no rádio que vocês não vão conhecer mais. Vocês não vão ter essa condição. Trabalhei com gravador de rolo, a gente marcava com a fitinha para soltar o comercial, soltar a música. Trabalhei com cartucho, que era cada cartucho uma música, cada cartucho um comercial. Mas nunca me desvinculei da profissional do Vieira. Tinha um respeito com esse cara. Toda vez que eu olhava no espelho, rapaz, está ficando velho, mas o espelho me respondia, faça o que é certo. Ouça mais do que é que fala. Então, esse conselho que eu deixo a você, seja ético, seja um profissional, e ame o rádio que você não vai se arrepender. Vieira, e foi graças a esse testemunho aqui, agora eu posso abrir o jogo, né, rapidinho, que eu passei 2 bons, excelentes anos na 103 FM. Agora, só uma coisa rápida para a gente finalizar aqui, né? Olha o meu susto, né? Levi, Diego, que estão aí então, acompanhando, né, aí na técnica, obrigado também desde já. Na entrevista foram vários jovens, e aí eu me lembro que foi Vieira e o Igor Kleber, na época, né, que foi meu colega de sala, né, enfim. Aí eles me chamaram para fazer uma entrevista, na segunda, né, a penúltima entrevista, ao invés deles me colocarem assim, eles dois lá sentados na cadeira de chefe e eu na cadeira do entrevistador, eles fizeram o contrário. Eu sentei na cadeira dele, de chefe, e eles dois ali, tanto o Igor como o Vieira, na cadeira das pessoas que seriam entrevistadas. Ou seja, como se eu estivesse entrevistando eles. E assim, eu achei aquilo... A princípio, eu me assustei naquela época. Mas depois da segunda entrevista, já foi com Dona Jéssica, que eu também dei uma grande gratidão, né, à família Silva, né, minhas 2 passagens. E até, falo rapidinho, Vieira, no falecimento, né, do seu Zé Carlos Silva, eu estive lá, aí a Dona Jéssica falou do meu nome. Rosendo, aí eu... A senhora se lembra do meu nome? Eu disse, sim, você trabalhou com a gente. Isso emocionalmente me deixou assim, sabe? Porque como isso que você falou. Se você trabalhar com ética, por mais que você tenha sido um simples estagiário que passou ali, mas se você fez seu trabalho corretamente, se você fez sua caminhada correta, inicial correta, dificilmente o pessoal vai te esquecer. Eu devo, assim, a minha gratidão, né, ao pessoal ao Igor, a você, ao Grupo Cosil, né, a Dona Jéssica, enfim, pelo tempo, né? Foram 2 anos, mas foram 2 anos assim que eu aprendi muito, né? Caminhei bem, nem tinha carro, subia aquela ladeira ali, pegava ônibus, enfim, mas aprendi demais. Então, Vieira, lhe agradeço bastante por esse amor que você passa do rádio. O rádio vai morrer jamais. Né? Não, exato. Eu agradeço a você essa oportunidade de falar para as pessoas sobre o rádio, que é coisa simples fazer hoje, até porque a tecnologia, o trabalho é fácil fazer rádio, você faz o rádio em qualquer lugar. Sim. Você faz o rádio de qualquer lugar. Se estiver, eu vou fazer um rádio daqui, faz. Hoje em dia a juventude às vezes reclama, nossa, naquela época que você tinha que levar equipamentos e Era, dava certo, era rapaz, difícil, e dava certo. A transmissão era muito pesado, tudo. E dava equipamento certo. dava certo. E era muito trabalho. Mas hoje já está mais fácil. Está muito mais fácil. Está muito mais fácil. Mas aquela jogada da cadeira bota ele lá para ele se sentir como é que é. Mas foi um fator simples para trazer você, para mostrar para você que ali a gente não trabalhava como chefe. Você sabe muito bem. Exatamente. Trabalhou com a gente, eram diretores exatamente. Era que não família. tinha posição de diretores. A 103 sempre foi uma família, né? Enfim, todo aquele período que eu passei, os 2 anos, que eu sucedi a Roseli, né? Que ainda hoje eu tenho contato com ela. Enfim, foi um momento muito bom, de 2009 a 2011. Foi maravilhoso. Então. Vieira, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você. Sucesso. Muita honra em estar aqui. Vou ter que marcar isso com outro podcast, porque tem mais histórias, acho que ainda de rádio, então. Tem. O rádio... Quando o Carlos Batalha veio aqui, foram 2 horas, porque o cara não contou nem 5 minutos da história dele. Imagina. Não contei histórias tudo. História. Tinha muita história. Nós temos história de rádio. Batalha é um grande cara. Eu passei por Batalha quando estava começando também. Valeu, então. Eu acompanho Batalha na Rádio Jornal. É um grande profissional. É um homem do esporte ali. Exato. E o Batalha tem a ver o jornalismo também, que hoje ele opera no jornalismo. Mas ele com o Wilton Lopes, saudoso Wilton Lopes, fazia esporte. Com certeza. Um falava e outro criticava. Vieira, gratidão. Então, Um abraço, obrigado, gratidão, então. só amigo. Um abraço.
Olha, gente, esse foi o Além da Mídia. Você acompanhou um pouquinho da história do Vieira, um pouco dos causos, enfim, a passagem dele pelo rádio, publicidade, ele que ainda está na publicidade, enfim. Mas, como eu disse no início, né, você clica aí, né, no sininho, aí se inscreve e vai compartilhando esse vídeo, né, vai passando para os seus amigos, para os seus colegas, bota no grupo da família, do trabalho. Sempre, toda semana, nós temos aqui o podcast Além da Mídia. E, é claro, a Cultura TV tem outros podcasts, outras transmissões. Então, toda vez que tiver uma transmissão ou uma gravação, enfim, você sempre vai acompanhar. Obrigado, Diego, também. E o Andrew Levi, aí na técnica das imagens. E semana que vem a gente volta no Além da Mídia. Cultura, um sinal de Deus no ar.